Olá, boa tarde a todos. Para quem for ver esse vídeo em outro momento, né? Boa noite, bom dia, sejam todas muito bem-vindas, né, ao meu canal aqui no YouTube. Sou Natália Faria, educadora em sono infantil, sou obstetriz, né, a parteira contemporânea, trabalho com mulheres e bebês já há 10 anos, tenho de formação, então tenho aí um leque de experiências e tenho uma filha de 3 anos e meio, que nasceu de um parto domiciliar, acompanhada e assistida pela equipe que eu atuo. Hoje, especificamente, eu queria deixar aqui, né, nessa aula, sobre o recém-nascido, nessa faixa etária de 0 a 3 meses, que é o momento de esterogestação. Eu gosto muito de falar sobre esse momento, sobre essa fase, porque pode ser muito difícil para algumas famílias. Então, aqui eu gosto de dizer que a saúde integrativa, ela é uma área, né, das ciências humanas e ela engloba todos esses aspectos, principalmente corpo, mente, espírito e alma, para encontrar o equilíbrio e o bem-estar. Então não adianta eu querer falar de saúde, do sono, falar simplesmente só do sono, tá? Eu preciso procurar compreender e entender o que acontece com a família, né? Como é a rotina, como é a dinâmica dessa família, para conseguir englobar esses pilares todos, né? Todos dentro dessa pirâmide da saúde integrativa, tá? Principalmente saúde integrativa infantil. A questão também dos hábitos da gestante são alguns pontos importantíssimos para serem levados em consideração, partindo do princípio de que a gestação, ela é a formação desse indivíduo. A concepção, durante a gestação e nos primeiros anos de vida dessa criança, desse bebê, dessa criança, vai impactar como ela vai viver o resto da vida dela. Então pode ser muito intenso, tá? Para algumas famílias, para algumas gestantes, não quero gerar culpa em ninguém, mas o bem-estar da gestante, ele devia ser um ponto crucial, né? De saúde, de cidadania, de cuidado mesmo, de todos os governos, de todos os setores, porque é ali que se inicia, né, a vida. E vai repercutir em questões de saúde, saúde crônica, saúde e bem-estar, doenças crônicas a longo prazo. Então, incentiva a amamentação. Então, quando a gente fala de sono, eu não estou falando só como dormir. O como dormir, a forma de dormir é um dos pontos que a educação, né, em sono infantil trabalha. Mas a gente gosta de falar de todos os outros aspectos que englobam a saúde integrativa para incluir esse ser, para incluir esse indivíduo que é único, tá? Ele vive no meio, ele tem as suas características, as suas individualidades, né? Sua bioindividualidade é um dos termos que nós gostamos muito de utilizar e isso impacta, né, na maneira como a gente se relaciona. Então, um ponto importante é que quando eu falo de sono infantil, eu estou falando de relacionamento, tá? Esse bebê, principalmente nos 3 primeiros meses de vida, ele busca por um relacionamento, ele está construindo esse relacionamento. Então é muito significativo, né, para que a gente tenha o resto do puerpério aí com saúde, que esse momento dos 3 meses seja muito respeitado, né, onde a mulher tem acolhimento e onde esse bebê também seja acolhido em suas necessidades, tá? A questão do choro, né, é um meio de comunicação para fazer esse relacionamento funcionar. Então, as questões das necessidades fisiológicas, né, o bebê ele vai viver para
chorar para fazer xixi, para fazer cocô, né? Isso são necessidades fisiológicas. Para o corpinho funcionar, ele precisa dessas funções. Mas a gente também tem que pensar nas questões emocionais. Ele não sabe dizer se ele está triste, se ele está feliz, se está alegre ou se não está. E aí é o choro que apresenta, né? Que vai ser esse meio de comunicação que esse bebê vai demonstrar, vai realizar para fazer com que os cuidadores sejam responsivos, né? Que atendam essas necessidades. Então, em algumas vezes, elas serão fisiológicas, né? De repente vai ser trocar uma fralda, retirar uma roupa ou vestir uma roupa, né? Se está com calor ou frio. Mas às vezes também vai ser uma necessidade emocional. E aí acolher esse choro, e à medida que vocês vão se envolvendo com o bebê de vocês, vão se relacionando com o bebê de vocês, vocês entendem, né? Vocês compreendem que um chorinho pode ser diferente do outro, tá? E aí, pode ser que tenha um momento aí, perto das 4 e 6 semanas, então geralmente é no final, né, alguns bebês mais perto da 3ª semana, nunca esses números, né, esses parâmetros que eu vou nomear aqui para vocês, são regras fixas, vai acontecer com 4 semanas. Alguns mais, outros menos, são só alguns parâmetros para a gente se nortear, tá? Então, esses choros inconsoláveis podem acontecer entre 4 e 6 semanas, e aí falarem que são saltos, né, falarem que são cólicas. Dr. Chilton, ele gosta muito de dizer que são estímulos. Pode ser que o bebê tenha recebido excesso de estímulos, muitos estímulos ao longo do dia, e aí isso se transforma em exaustão. É aquele bebê que está esgotado, que não tolera mais nenhum pingo d'água ali, que ele vai chorar. E é aquele choro que você pode tentar fazer de tudo, descobrir se é necessidade fisiológica e tentar acolher. Mas tudo que você faz não ajuda ele a parar de chorar. Então, se você estiver angustiada com esse choro, né, e houver a possibilidade de ter outro cuidador, é recomendável que você tente, você enquanto mãe, por exemplo, você tenta acolher, fazer o que você sabe, o que está dentro do seu possível para acalmar este bebê, acolher esse choro, simplesmente deixar ele chorar para esvaziar essa mochila emocional de estímulos que ele foi acumulando ao longo do dia. Às vezes ficou longe dessa mãe o dia inteiro, e aí a hora que encontrou essa mãe, encontrou um porto seguro, encontrou uma fonte, né, de segurança, onde ele se acalma, se sente no ambiente conhecido, e aí chora, né, e aí se sente livre para ser quem ele verdadeiramente é. E aí vão ter pessoas que vão falar que é essa hora da bruxa, então geralmente esse período, né, o choro ele pode começar e durar umas 2 horas, por exemplo, próximas 6, 7 da noite, né, que mistura com esse entardecer, tem uma questão dos estímulos também, um bebê já tá cansado, né, e aí a gente nomeia de cólica, mas o que os bebês sentem é difícil da gente nomear, mas provavelmente é algo muito diferente das nossas cólicas intestinais e das nossas cólicas menstruais, porque o intestino deles está passando, principalmente nessa fase do primeiro mês, está sendo amadurecido, né? E a amamentação, o leite materno vai auxiliar nisso. O relacionamento entre a mãe e o bebê, fazer esse contato físico, esse ninar, ajuda o bebê a se refinar, né, sensorialmente. Isso acaba sendo muito importante, tá? Para alguns bebês, na verdade, para a maioria deles. A questão do estresse, né? O estresse do ambiente, o estresse que a mulher viveu durante a gestação. Às vezes é um momento de burnout parental, precisa ser identificado se ela tem mais de uma criança, se é só o único aquele bebê, ou se existem outras crianças na casa. Isso tudo interfere no relacionamento que ela vai construir com esse bebê, né? A questão da depressão materna também é um ponto forte a ser trabalhado, a ser desenvolvido, compreendido, né? E a questão do ambiente disfuncional. Se esse ambiente for violento, for disfuncional, o bebê tende
a sofrer as consequências disso também, né? Aquele meio que vai interferir nisso tudo. A questão do suporte emocional, que vai levar, né, se essa mãe tem um suporte emocional, o desenvolvimento psicológico do bebê dentro da teoria do apego, desenvolvimento do apego para gerar um bom relacionamento, eu tenho bebês emocionalmente mais estáveis, mais apegados seguramente com esses cuidadores, com essa mãe, com esse pai, principalmente, né, que aí eu tô falando do nicho ali, tá, dos que cuidam mais dele, não necessariamente um homem ou uma mulher, mas de quem faz esses papéis, tá, de pai e mãe. E a questão dos imprints, né, isso é muito significativo também, porque são as primeiras percepções do bebê. E isso pode levar esses três primeiros meses, e aí fica impregnado na pele do bebê, tá? A gente fala muito, né, da esterogestação, da golden hour, né, que é esse primeiro momento que o bebê tá se reconhecendo ali enquanto bebê, fazendo aquele contato pele a pele, isso tudo ajuda o bebê a ter boas memórias celulares, né, a fazer essa comunicação, né, celular que fica realmente impregnada na pele. Então, a forma que ele nasceu, se foi um parto violento, se foi uma cesariana, se teve muita violência na recepção desse recém-nascido, se foi um bebê prematuro, se foi um bebê que ficou em UTI, isso tudo é marcado no bebê e pode, em alguns momentos, gerar alguns tipos de trauma e o bebê também chorar mais por conta disso. Eu gosto de falar aqui, né, dessa parte do cérebro trino que é muito significativa, porque os bebês, eles estão nesse cérebro reptiliano, né, eles estão com esse estado de luta e fuga funcionando como se fosse o cérebro principal deles, eles agem dessa maneira, tá? Então, um bebê, ele responde na ação e na reação. O sistema límbico, ele está sendo desenvolvido, né, ele comunica com o sistema límbico da mãe, por isso que a comunicação entre os dois não é verbal, é uma comunicação sensorial, mesmo de conexão emocional, de campos, né, e o neocórtex, que é essa parte mais superficial, né, do cérebro, ela vai ser a referência, né, para o controle de todos os outros, que vai ser aquele raciocínio, tipo, eu estou nervoso, eu preciso respirar, ficar calmo e não agir, porque senão eu vou bater em alguém. Esse raciocínio é quando o neocórtex está completamente desenvolvido. Então, crianças não têm, adolescentes não têm, a gente começa a sentir isso melhor perto dos 24, 25 anos de idade, tá bom? Não existe essa maturidade, tá? Então, não forcem a barra na comunicação com o bebê de vocês nesse sentido de compreensão, tá? Eles são mais sensitivos, eles são mais sensoriais e, e vinculados a questões emocionais do que intelectuais. Tá? Aqui eu gosto de falar, né, para encerrar nossa aula, eu vou falar do que é esse princípio, tá? Esse momento do adormecer é primordial para a vida. E isso começa desde quando os bebês são fetos, lá dentro do útero, e quando vem aqui para fora, isso é extremamente importante que eles durmam para fazer a restauração, né, de todo o sistema nervoso e eles, consequentemente, terem maior capacidade de desenvolver novas habilidades, né? Eles estão em pleno desenvolvimento, então cada processo de desenvolvimento pode sim repercutir no sono. E isso a gente vai levando para a vida inteira. Num dia cansado, eu preciso deitar e dormir para me restaurar, fazer aquele reset e começar o dia seguinte novamente, tá? Então, eu saio desse estado de alerta e entro no sistema de relaxamento, tá? Desde os
primórdios, né? Desde lá do início, as pessoas dormem. Os homo sapiens dormem. Então, eu preciso, né, encontrar esse ninho, encontrar esse ambiente de sono, tá? Para eu conseguir adormecer em segurança.